Hoje eu tenho uma mensagem para vocês, assim, que no meu caso me tocou bastante. O tema da mensagem é quando é tarde demais. Amém? Será que em algum momento da nossa vida nós passamos por essa situação e entendemos que é tarde demais? Opa! Então nós vamos então aprender um pouco sobre isso. O texto que vai nos guiar nesta noite é uma parábola muito conhecida. É a parábola do rico e do Lázaro. Vamos então lê-la, né? Por favor, coloque ali na tela. Vamos lá. Então nós vamos ler por alas. Vamos começar por essa ala aqui e depois nós vamos ler para a ala de lá. Vamos lá, primeira ala aqui. Vamos ler comigo. Ora, próximo, agora do lado de lá. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Lá de cá. Lá de lá. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para lá de cá. Lá de lá. clamando e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Lá de cá. Disse, porém, Abraão, filho, lembra somente e agora E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Nós, os que quiserem passar daqui para nós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Pois sempre cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de hoje. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse com ele, arrepender-se. Acabou? Não. Porém, ele lhe disse: se não houver Moisés e aos profetas, tampouco serão discutidos, ainda que os mortos. Amém? Tem mais ou acabou? Acabou? Muito bem. Esse é o nosso texto de hoje. Precisa comer feijão. Lá de cá tá mais devagar, né? Tem que treinar mais, né? Eu vou fazer sempre isso, que eles treinam. Né? Muito bem, o que nós vamos aprender hoje aqui? Nós vamos aprender que existe duas coisas bem distintas ali naquele texto. Quem contou essa parábola foi o próprio Jesus. Então não tem palavra mais autorizativa na Bíblia do que aquilo que Jesus fala. Então quando a gente vai estudar exegese e hermenêutica, aí quando tem uma palavra dada por Jesus, ela está acima de qualquer outra coisa da Bíblia, porque foi o próprio Deus que falou. Perfeito? Então Jesus fala aqui que há dois lugares. Um chamado Hades e o outro chamado Seio de Abraão. Tá? Que existia até aquele tempo. Depois Jesus pega ele, leva lá para cima e vira paraíso. Mas vamos considerar aqui o que Jesus falou para aquele tempo. Jesus ainda não tinha morrido, não tinha descido a mansão dos mortos e pegado o paraíso e levado para uma outra dimensão. Ele ainda estava na terra, estava ensinando isso na terra. Então ele está falando de Hades, que é o inferno, e Seio de Abraão, que é o lugar onde as pessoas estariam guardadas. Muito bem. Essa é uma parábola. Foi contada, repito, pelo próprio Jesus.
para explicar ao mundo natural as questões do mundo espiritual. Então Jesus estava contando isso para explicar coisas eternas e profundas. O rico morreu. A Bíblia diz que o rico morreu e foi para o inferno. Se voltar o texto lá, vai ver que está escrito claramente que ele foi para o inferno. O rico foi levado para um lugar chamado Hades, tanto no grego quanto no hebraico. Hades, Hades. Também pode-se encontrar a palavra Geena, Geena, que significa inferno, lugar de tormento. E nesse caso aqui, esse Hades significa um local especializado em tormento, tá? Isso está na Torá, que é a Bíblia hebraica, que significa os primeiros livros nossos, antes do Novo Testamento, chama Torá, tá? E também, esse Hades está também nas interpretações rabínicas, ou seja, os rabinos, os estudiosos da Torá, dão interpretações àquilo que está escrito na Torá. Até aí tudo bem? Tá? Seguindo, a versão da Bíblia, na linguagem de hoje, também conhecida como versão NTHL, traz Hades como inferno, morte, lugar onde estão os mortos e mundo dos mortos. Ok? Então, trazendo para a Bíblia e pegando uma explicação da Bíblia na linguagem de hoje, nós vamos encontrar essas traduções. Lázaro também morreu e foi levado pelos anjos. Olha a diferença. A Bíblia inclusive diz quem vai levar. Foi levado pelos anjos. Observe o detalhe. Pelos anjos. Para onde? Aí vai dizer para onde? Ao seio de Abraão. Amém? Eu me lembro que quando meu pai, ele aceitou Jesus, quando ele estava no último dia dele de vida, eu estive no hospital, eu nunca esqueço dessa cena. E aí eu falei, pai, você quer tomar café? Ah, um cafezinho eu quero. Aí, tá, tinha um mamão lá, né, pro hospital. E mamão? Não, ele olhou assim, não vou levar mamão não. Para onde eu vou, não vou precisar. Aí eu falei, ai meu Deus. Ele falou assim, ué, para que isso? Vai para onde? Não, eu vou fazer uma viagem. O anjo já está ali com as minhas malas. Pegou? Todo crente, todo servo de Deus, quando morre, olha quem vem buscar. É porque não colocaram o texto ali para mim, tá? Está lá no início do texto. Diz assim, os anjos vêm buscar o servo de Deus. O anjo veio buscar Lázaro, né? Seio de Abraão era uma expressão hebraica conhecida muito pelos judeus. Eles sabiam o que era o seio de Abraão. Era o lugar aonde Abraão estava para juntar os seus. Muito bem, aqui basta lembrar que Abraão não é visto na Bíblia apenas como um grande patriarca dos judeus. Ele também é considerado como o pai espiritual de todos os crentes. Vejamos o que Paulo fala à igreja em Roma, na carta que ele escreveu para ela. Romanos 4,11 vai dizer assim, e recebeu o sinal da circuncisão, porque Deus mandou Abraão circuncidar ele, todos a família dele, os escravos dele, todo mundo que estava com ele naquele dia. Selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Aí vem a explicação, olha lá o detalhe, para que fosse, repete comigo, pai de todos os que creem. Então, Abraão é o pai da nossa fé. É um pai humano para entender de que Deus o escolheu para ser pai de uma grande nação, da nação dele. Pegou até aí? Tá. Então veja bem, e continuando, diz assim, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então eu não preciso hoje mais me circuncidar, porque eu sou agora promessa da justiça de Deus em Cristo Jesus sobre a minha vida. Amém? Amém. Então eu não preciso circuncidar mais, tá? Porque agora, por causa de Cristo, eu não preciso da circuncisão mais. Bom, então,
Ao utilizar a expressão seio de Abraão, Jesus estava se referindo a uma cena em que um mendigo era o convidado de honra num banquete ao lado de Abraão, o principal patriarca dos judeus. Até aí tudo bem? Deu para pegar? Muito bem. Então veja bem, o que nós aprendemos aqui é que o tempo de orar, guarda aí, quem gosta aí, pega. O tempo de orar acaba no inferno. Sim, claro que sim, ué. Veja bem, na parábola, lá no inferno, o rico viu Lázaro. Está lá na Bíblia. Porque ele se lembrou dele nos tempos em que ele vivia na terra. Após avistar Lázaro, do outro lado do abismo, o rico tem 3 ações, todas fora do tempo. Ou seja, já era tarde demais. É o que eu quero que vocês escutem bem hoje. Não deixem para tomar decisão quando ela for tarde demais. Estão pegando? Tudo que Deus mandar você fazer, você faz. Sabe? Não fique esperando, porque pode ser tarde demais. Então vamos lá. A ação número 1 do rico. Então eu falei que era 3, agora eu vou falar a primeira. Número 1, anota aí, o número 1. Ele ora e clama. Já pensou? Além de orar, ele clamava. Ele se lamentou. Ele clamou. Ele pediu misericórdia. Mas vamos lá no texto. O texto vai dizer assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então quer dizer que tem fogo lá. Pegou aí? Quem falou foi Jesus. Então lá é o lago de fogo, porque ele fala que está ardendo em chama. Então o que vai arder? É fogo. Tá claro? Jesus já deu a pista. O inferno é um lugar de fogo. Tem chama te queimando lá. E você não morre. Já pensou você ficar num lugar que queima e não morre? É misericórdia mesmo. Está ali, gente. É porque a gente precisa ler a Bíblia e entender a Bíblia. Não basta ouvir, você precisa entender. Está claro, Jesus não deixou de avisar. Ele fala que eles morreram, Sim. já foram direto Sim. para um lugar e para o outro. Entendeu? Aí, observe aqui. Se ele está pedindo para molhar a língua dele com água, é porque ele estava com sede. Uma sede implacável. E ele pede assim, olha, é só para eu refrescar, olha o detalhe lá, a minha língua. O negócio estava tão feio que ele estava pedindo só uma gota de água para refrescar a língua. Está pegando aí a situação do homem? E ele diz: estou atormentado nessa chama. Ele estava com sede, mas qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Ele ganhou água? Não. A resposta foi não. Sabe por quê? Porque o tempo de orar e o tempo de clamar havia se esgotado, acabou. Não adianta orar no inferno. Depois que você estiver lá, não adianta orar. Estão pegando aí o que está escrito ali, gente? Ah, mas eu estou aqui no inferno, eu vou orar que Jesus vai vir. Não vai. Não vai mais. Tchau e benção, como dizia meu pai lá em Minas Gerais. Tchau e benção. Não tem mais jeito, acabou. É isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta orar e clamar quando você estiver no inferno. Não tem mais como voltar. É tarde demais. Já passou o tempo de orar e de clamar. E ele sabia orar. Ele sabia clamar. Então ele conhecia a Bíblia. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele estava orando porque ele conhecia a Bíblia. Ele estava clamando porque ele conhecia a Bíblia. Ele estava clamando ao pai Abraão porque ele conhecia o pai Abraão. Ele sabia, então ele escutou na sinagoga, ele
ouviu falar de Abraão, ele ouviu falar de Deus. Ele não era uma pessoa que estava lá sem saber, não. Ele sabia, tanto que ele sabia que ele começa a orar e clamar, só que já era tarde demais. Estão entendendo isso ou não? Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Ele não era uma pessoa que não conhecia Deus, não. Ele conhecia Deus sim. Tanto que ele pede: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele ora e clama, só que não resolve mais, porque já era, falem para mim a frase, tarde demais. Guarda isso, tarde demais. Quantos que você conhece que já está passando da hora e ele vai ficar igual esse aí? Você sabe que vai. Pegar? Pega aí. Pega essa parte que ela é importante. Bom, ação número 2. Valores eternos são reconhecidos. Olha, ação número 2 do homem lá. Ele reconhece o valor de Lázaro. Ele percebe que o mendigo que ele viu lá na porta da casa dele, pedindo para comer migalhas que caíam da mesa dele, que ele era um homem de valor para Deus. Ele percebe, ele conhece Lázaro lá do lado de lá, que ele, mesmo que não tinha valor nenhum na terra, que ele era um mendigo, mas foi valorizado pelo Senhor. E tão valorizado que agora o Lázaro, o pobre, o pedinte, o mendigo, estava gozando das benesses do reino de Deus. Não era mais atormentado. Não precisava nem de cachorro para lamber as feridas mais. Né? Não era mais pobre. Agora sim ele tinha a riqueza verdadeira. Não a riqueza daqui que Jesus falou assim: olha, cuidado. Não acumule riqueza na terra que a traça come. E tem gente que ficou desesperado, querendo dinheiro, 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 dinheiro. E Jesus falou: olha, é muito difícil um rico herdar o reino dos céus. Porque ele vira o quê? O Deus dele passa a ser Mamon, que é o que fica fazendo ele ficar desesperado atrás de dinheiro. Então veja bem, mas de novo, era tarde demais. Quando teve a oportunidade de ajudar o pobre, ele não o fez. Não deu alimento para ele. Algum lugar está escrito ali que ele chamou: Lázaro, vem cá, eu vou te dar um pratinho de comida. Lázaro se contentava com as migalhas. Pode pegar o texto lá. As migalhas que caíam da mesa. Ele nunca foi lá e deu para ele. Né? Lembra que Jesus uma vez falou assim: eu era aquele que passou lá e te pediu comida e você não me deu. Né? Você lembra? Então, Lázaro teve que se contentar na vida em comer migalha que caía, como o resto da mesa do rico, né? O resto da fartura do rico. E, né, ele não reconheceu Deus no pobre. O rico não reconheceu Deus numa pessoa pobre. E aí, Mateus 25:35 vai dizer assim: olha, porque tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu fui estrangeiro e não me hospedaste. Viu? Pois é. Então lá, né? Lá no inferno, aquele rico reconheceu os valores eternos que Lázaro agora tinha, mas já era tarde demais. Adiantou? Nossa, meu Deus, aquele pastor Arthur falava tanto que Jesus ia voltar, e agora ele está do lado de lá, eu estou do lado de cá, eu não consigo ir para lá e eu perdi minha chance. Não adianta você ver valor em mim depois. Você tem que ver valor na palavra é agora. Você tem que ver valor em Deus é agora. Né? Por isso que Jesus falou: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer agora. As pessoas ficam adiando, procrastinando. Amanhã eu resolvo, depois eu vejo isso. Amanhã eu aceito Jesus. Amanhã eu resolvo meu problema de casamento correto. Depois eu oro.
não é sempre que você está arrumando uma desculpa. Mas pode ser tarde demais. Pois é, né? A ação número 3 aqui, a gente reconhece bastante desse texto, porque valores da família que Deus criou. Olha, o rico diz assim, olha só o que o rico diz, deve estar no texto aí, ó, diz assim: e disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E a resposta é não. Não é possível atender esse pedido agora. Já era, passou. Tem um negócio do jovem que eles falam, eu esqueci tão a forma que o jovem fala assim, já era, uma coisa assim. Acabou, não tem mais, porque já é tarde demais. O rico lembra da família dele lá no inferno. Eu já falei com vocês que lá no inferno você vai lembrar de tudo. Você não vai chegar lá igual um retardado, não. Você vai lembrar tudo que você fez aqui. Sim, você vai lembrar de mim. Você não vai ter amnésia lá não, meu amigo. Você vai lembrar direitinho. Quando você esteve na igreja, não tomou tento. Quando você pecou. Quando você largou Deus. Quando você tratou mal sua esposa. Quando a esposa tratou mal o marido. Está tudo lá. Você vai lembrar de tudo. Viu, Leandro? Estou avisando, Leandro. Né? Depois você vê que ele já está sem cabelo, de tanto avisar. Glória a Deus. Então preste atenção nisso. Ele conscientemente, o rico sabe que a família dele poderá ter o mesmo destino. E ele se dá conta da importância da família lá dentro do inferno. Ele se recorda dos ensinos de Deus sobre a família, né? Desde o princípio. Ele lembra da Torá, ele lembra do rabino, ele lembra da sinagoga, ele lembra tudo. Ele se recorda dos pilares da sociedade criada por Deus. Pensa bem nisso, hein? Você está lá no inferno e lembrando de tudo. Meu Deus, manda lá para avisar minha família, que senão eles vão vir para cá. Meu Deus, eu sei que eles vão morrer tudo aqui nesse inferno aqui. Meu filho, minha filha, meu avô, minha avó, volta lá. Ô pai Abraão, manda alguém voltar lá para falar com eles, porque o negócio aqui é feio. Eu estou morrendo aqui. É isso que ele fala. Ele lembra da família dele. Entendeu? Ele lembra. Porque você morre o corpo, mas a alma não morre não. É essa que vai para o inferno. E ela vai ficar lembrando de tudo. Lembra aquele dia lá na igreja que o pastor pregou para você não ficar no pecado e você ficou? Ai meu Deus, lembrei. Não adianta. Você vai lembrar de tudo. Tanto que ele lembra aqui, ó. Então Jesus está nos ensinando aqui o quê? Que você não ficará lá como uma pessoa alienada. Você não vai ter amnésia lá. Você vai lembrar de tudo. Então no inferno não tem a ressurreição. Claro que não. Só lá em cima que a pessoa toma aquele corpo glorioso. Exatamente. Não está preocupado. Não, Lázaro já estava de boa. Lá embaixo não tem ressurreição. Claro que não. A morte realmente acontece ali. Ali, exatamente, ele está morto espiritualmente, ele já está em chamas. A única coisa que vai acontecer ali é que depois do grande trono branco, aí ele vai se juntar com o diabo, com o falso profeta, com a besta, no lago de fogo e enxofre. Vai ser pior ainda. Aí vai juntar todo mundo. É isso aí, está lá na Bíblia, gente, é só ler a Bíblia. Pegou? Cuidado para não ser. Vocês estão pegando, né? Então veja bem. O que eu quero deixar para vocês aqui nesta noite? Não decida tarde demais. Muitas pessoas deixam as decisões mais importantes para depois. Quando é tarde demais para voltar atrás. Quantas vezes você já adiou uma decisão importante para a sua vida pessoal, para a sua vida empresarial, para a sua vida familiar?
Eu lembro de um rapaz, eu nunca esqueço desse rapaz. Eu tinha uma igreja grande, a minha igreja começava o culto na sexta-feira, 7h30, terminava 1h, 2h, chegamos aí até quase 4h da manhã. Na época Deus me usava com força, em cura, né? Revelação, era um negócio muito diferente. E eu me lembro de um rapaz que era, não chega a ser parente da Suzana não, mas é a irmã, o irmão da Suzana é casado com a irmã dele, e ele foi um dia lá na igreja. E eu preguei sobre Jesus para ele. Eu falei com ele. É o João. Eu preguei sobre Jesus para ele. Ele estava de moto. E aí eu preguei para ele. Falei, João, aproveita. Aceita Jesus, João. E... rapaz, você tem uma vida inteira, rapaz. O que você está esperando? Não, vai chegar a hora. Rapaz, não aproveita. Hoje você está aqui no culto. Você está no meio dos seus amigos, né? A Suzana é sua amiga, olha o tanto de gente aqui, aproveita, já está no fogo mesmo. Ainda brinquei com ele, estava um fogo a igreja, era um fogo só, estava um fogo, e eu falei, aproveita, já pega, não quis, foi embora, morreu na ponte. E aí? Foi tarde demais. Entende? Então tem hora que você não tem que perder tempo. Rapaz, eu vou deixar, você vai deixar a parte mais preciosa da vida, que é a vida eterna, para depois? Está ficando doido. Ele perdeu, né, Suzana? É João, né? O nome dele, morreu, acidente, e aí? O que eu podia fazer por ele? Eu preguei para ele, falei para ele, rapaz, toma decisão, vamos, João, aproveita, aceita Jesus de uma vez, rapaz, vamos lá, vou cuidar da sua vida, né? Guarda a sua vida eterna. Essa semana eu vi um vídeo aí de um rapaz que estava, um cara aí em Brasília, não tive nem coragem de mostrar para a Suzana. Aí ele foi morto. Você tem ideia, o coração dele estava aparecendo, batendo assim, e aí apareceu uma serva de Deus, mesmo sendo inimiga dele, que ele dedurou, né, fez aquelas coisas aí em Brasília, ela orando, mas o marido por ele, pedindo para ele, aceita Jesus, confessa com a tua boca Jesus, que ainda tem tempo e tal, e ele, na última assim, o coração dele, peito aberto, batendo no coração, e a mulher falando para ele aceitar Jesus. Quantas vezes você já teve a oportunidade de pedir perdão para Deus, de se ajeitar a sua vida com Deus, arrumar a sua vida com Deus, e você fica adiando, depois eu faço, outra hora eu resolvo isso. Eu sou muito novo ainda. Né? É só andar de moto aqui em Brusque novo, que você vai ver o que vai acontecer, porque eu nunca vi um lugar para morrer tanta gente de moto como aqui. Morre todo dia. Não passa uma semana sem não morrer um de moto aqui nessa região de Brusque. Eu nunca vi um negócio desse. Eles morrem e não aprendem, porque você anda de carro aí, toda hora é um passando, o outro passando, o outro é terrível. Eles não aprendem a dirigir. Faz a mesma coisa. Então assim que é. Assim como todo dia morre um de moto aqui e as pessoas não estão atentas, assim também vai ser no reino dos céus. Quantas vezes você já adiou uma decisão espiritual que pode garantir a sua salvação eterna? Eu não vou aceitar Jesus não, esse negócio aí está por fora. Eu estou afastado de Deus, mas não tem problema não. Né? Eu estou com vergonha. Ter que falar de Jesus perto de todo mundo? Não é? Pois é, né? Está escrito na Bíblia, aquele que se envergonhar diante de mim, diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Então, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu penso sobre isso, depois eu decido, depois eu oro. Vou ligar para o pastor, vocês orem por mim. Quantas decisões você tomou e se arrependeu depois? E quantas você não tomou e também se arrependeu? A palavra fala que Deus não escuta a oração do ímpio. Claro que não. Se você não for filho dele, ele Não escuta, porque Deus só tem compromisso com os seus. Sem aceitar Jesus. Aqui na terra ainda é possível você reverter certas decisões, né? Mas quando se está no inferno, não dá mais. É impossível. É tarde demais. Não é isso que nós estamos aprendendo aqui?
Então o rico não tomou a decisão mais importante da vida dele enquanto ele podia, que era se render a Deus, acertar a vida dele com Deus, né? Ficar quite com Deus. Ele não fez isso. Não deixe para amanhã. Conhece esse ditado? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? É hoje e agora. Aí tem muita gente que vai adiando, e aí está aqui. Jesus já deixou toda a parábola explicando o que vai acontecer. Por que Jesus deixou tudo explicadinho? Porque Deus é um Deus de justiça. Deus não faz nada sem nos avisar antes. Nada. Tudo que Deus vai fazer, Ele avisa. Amém? Então, ó, eu botei um... Olha lá. Até apareceu ali. Então, vamos lá, ler comigo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é agora. Hoje é agora. Amém? Amém. Então eu vou dar agora um tempinho para você. Você vai curvar sua cabeça. Você vai pensar um pouco em Deus aí. Vai lembrar da parábola do rico. Vai lembrar da parábola de Lázaro. E vai conversar com Deus sobre o que você tem que fazer. E o que você tiver que fazer, faça. Né? Eu não batizei.